Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho. Acompanhe agora o que foi notícia na nossa região. Diarista presa por engano em Cruzeiro fala com a reportagem da TV Tati SBT. Ela contou o drama de ter passado 2 noites na cadeia. Moradores em alerta com a alta incidência de bichos peçonhentos na cidade. E o primeiro dia de inverno movimenta comércio em São José dos Campos. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho. O Tati Notícias está no ar. A gente abre a edição do jornal para mostrar a história de uma moradora de Cruzeiro que foi presa injustamente enquanto comemorava o aniversário. Ela foi confundida com uma mulher com o mesmo nome. Esta foto foi tirada minutos antes da Natália ser presa. Era sábado, dia 11 de junho, por volta das 10 horas da noite. Natália estava em casa, comemorando o seu aniversário de 35 anos com a família. Perguntaram, né? Olha, você chama Natália Lúcia Xavier Carreira? Eu falei, sim. Falaram, você precisa acompanhar a gente até a seccional. Aí eu achei que era uma pegadinha. Falei, nossa, que pegadinha de mau gosto, gente. Não, você precisa comparecer lá com a gente. Na delegacia, a Natália foi algemada e levada para uma cela. De acordo com ela, ninguém teria informado o motivo da prisão. Aí eu ouvia o desespero da minha mãe, só chorando, dizendo que não tinha sido eu, que não tinha sido eu, que não era eu. Ela não matou ninguém. Eu só sabia de ouvir a minha mãe, mas em nenhum momento eu fui comunicado do que eu estava sendo presa. No dia seguinte, dia 12 de junho, Natália foi levada para a audiência de custódia. Só lá que ela ficou sabendo que estava sendo acusada por um homicídio. Foi em uma conversa com seu advogado que ela ligou os pontos e descobriu que estava sendo confundida com outra Natália que morava na mesma rua que ela. Mesmo contando a situação para o juiz, a Natália permaneceu presa. Segundo a vítima, quando ela voltou para a cadeia, os policiais começaram a desconfiar do erro. Chegando aqui na cadeia de Cruzeiro, eu voltei para a cela. Foi da onde alguns agentes foram ter um contato comigo. Olha, você pediram até para me tirar o meu casaco para tirar uma foto. Quando eu tirei meu casaco, eles até se assustaram, porque a pessoa que estava sendo investigada tem um corpo todo tatuado e eu não tenho. Eu só tenho uma no braço dos meus filhos. Natália ficou quase 48 horas presa injustamente. Uma mistura de sentimento, de revolta, de tristeza. Nunca veio polícia na porta da minha casa, não tenho passagem, nunca tive problema nenhum com a justiça. Trabalho assim mais de 10 horas às vezes no dia para viver dignamente. No dia em que Natália foi solta, os familiares aguardavam por ela com ansiedade e alívio na porta da delegacia. Olha o que fizeram com a mãe de família, gente. Olha aqui, olha aqui. Agora, o advogado da Natália está acompanhando o processo para a retirada do seu nome de qualquer registro criminal na polícia. O setor de investigações falhou, foi uma falha amadorística, que no meu modo de entender realmente não poderia ter acontecido. O advogado está entrando com um pedido na justiça para que a conduta de todos os policiais e agentes envolvidos no caso seja investigada. Entre os pontos está a abordagem da Polícia Militar na casa da Natália depois das 6 horas da tarde, o que é proibido por lei. Além disso, um pedido de indenização por dano moral também deve ser solicitado. Deixar claro que não é esse o intuito da minha cliente, nunca foi. Que ela trocaria qualquer indenização, qualquer valor pecuniário para restabelecer a dignidade dela, que é o que realmente a gente vai buscar com toda a força e intensidade para que pessoas que estejam ou que tenham passado pela mesma situação que a Natália, que há muito isso no nosso país, infelizmente, não passem por uma situação tão vexaminosa, uma situação tão degradante como ela passou. Nem todo mundo que passa por aquele portão é uma pessoa condenada. Pode acontecer que nem aconteceu comigo. E além do trauma, foi humilhante passar o que eu passei. Em nota, a Polícia Civil de Cruzeiro lamentou o ocorrido e disse que apura eventuais responsabilidades pelos fatos e que, ao verificar o erro, a autoridade policial revogou a prisão preventiva de Natália. Nós também entramos em contato com a Polícia Militar, mas até agora ainda não tivemos resposta. 12 homens foram presos em flagrante em Taubaté por tráfico de drogas. Eles eram detentos do regime semiaberto que tinham sido beneficiados pela saída temporária. A Gabriela Leite tem os detalhes.
Esses homens estavam em saidinha temporária do feriado de Corpus Christi e deveriam voltar para o presídio ontem. Essa operação foi feita ontem, eles deveriam voltar para o presídio de Tremembé, para o PEMANO de Tremembé. Com eles, a polícia apreendeu 1.200 porções de drogas, entre maconha e cocaína. A polícia já estava investigando o grupo. Foram 12 homens presos, sendo um único menor. Esses homens tinham a intenção de engolir essas porções de drogas e depois expelir dentro da cadeia para fazer a venda, dessas drogas dentro do presídio. Agora todos eles perdem o direito que eles tinham de semiaberto. De Taubaté, Gabriela Leite para o Tati Notícias. A Justiça cumpriu hoje uma ordem de reintegração de posse em uma área que pertence ao DCTA em São José dos Campos. De acordo com a União, 28 casas construídas próxima à área que pertence à aeronáutica invadiram parte do terreno restrito. Em decisão de 2016, a Justiça determinou que os moradores demolissem a parte extra. Eles tentaram acordo, mas não conseguiram. O material demolido foi retirado hoje. Ontem, no Tati Notícias, nós falamos do impasse sobre o transporte de balsas entre os municípios de Paraibuna e Natividade da Serra. A Justiça determinou que a Companhia Energética de São Paulo mantenha a operação do serviço até dezembro deste ano, mesmo após o término da concessão que a obrigava a realizar o transporte. A empresa informou em nota que vai cumprir a determinação judicial até a data estabelecida ou até que o Poder Executivo assuma a responsabilidade sobre a operação. A CESP ressaltou que vem informando há 2 anos preventivamente as autoridades competentes sobre o fim da concessão para permitir que providências sejam tomadas e assim fazer uma transição sem prejuízos à população. Lembrando que a travessia de balsa dura 10 minutos e que, sem ela, os moradores teriam que fazer um deslocamento de 2 horas para atravessar as cidades. Vamos para o intervalo e na volta a gente mostra que São José começou a vacinar pessoas com mais de 40 anos e também a reclamação de moradores de Taubaté por causa do aparecimento de escorpiões em suas casas. Te espero para contar mais detalhes desse caso na cidade. Estamos de volta com o Tati Notícias para contar que São José começou a aplicar hoje a 4ª dose contra a Covid-19 para quem tem mais de 40 anos ou mais. A diretora de Vigilância em Saúde conta mais detalhes sobre essa nova etapa e as vacinas que estão sendo aplicadas essa semana. Nós vamos fazer essa semana de forma escalonada. Amanhã vai ser 44, 45, 46. Na quinta, 41, 42 e 43. E a partir de sexta-feira, 40 anos ou mais. Quem não puder ir durante a semana, pode comparecer também na sexta-feira. Para você tomar a vacina 4ª dose, o segundo reforço, que hoje é chamado pelo Ministério da Saúde, você tem que ter tomado a 3ª dose, ou seja, o primeiro reforço. O intervalo entre essas doses tem que ser de 4 meses. Moradores de Taubaté reclamam de fábrica abandonada no bairro Jaraguá. No entorno do prédio desativado, há pelo menos 3 condomínios. Os moradores pediram nossa ajuda porque não aguentam mais conviver com o aparecimento de escorpiões, ratos e bichos peçonhentos em suas casas. A nossa equipe de reportagem, Gabriela Leite e Cadu Reis, foram até um bairro ouvir os moradores. Vamos ver. A dona Marta foi picada por um escorpião na mão. Depois de uma semana do acidente, o local ainda está dolorido. Era umas 3h30 da tarde, eu fui recolher a roupa, que minha roupa estava no varal de chão. Aí eu recolhi, quando eu fui dobrar o lençol, ele estava no lençol. Aí me picou e já pulou. A dona Marta mora neste condomínio, no bairro Jaraguá, em Taubaté. O local faz muro com este terreno de uma fábrica abandonada. Para a subsíndica, os escorpiões estariam vindo pelos muros. Os bueiros estão vedados e, inclusive, as casas que aparecem são as que dão fundo para esse terreno. E que já está há um bom tempo aí
abandonado, né? Uma fábrica antiga que foi desativada. O condomínio e os próprios moradores já protocolaram pedidos na Prefeitura de Taubaté solicitando a limpeza do terreno ao lado, mas até agora eles não tiveram nenhuma resposta. Os bueiros do condomínio nós já vedamos, colocamos telas em todos os condomínios, em todos os bueiros do condomínio e continua o problema e agora agravou porque a gente teve casos de pessoas que foram picadas aqui dentro. Já protocolamos inúmeras reclamações na prefeitura. Quase 40 crianças moram no condomínio. Para os pais, o medo é constante. Eu tenho bastante, inclusive quando a gente teve os casos aqui no condomínio, eu chamei as minhas filhas, mostrei uma foto do que era o escorpião, orientei elas de que não poderia colocar a mão e fiz uma checagem geral na minha casa, de verificar se os espelhos das tomadas estavam bem afixados, olhar os cantinhos, né? Fiz uma detetização há um tempo atrás já com esse foco, mas eu tenho bastante medo realmente. Na casa da Micheline, em uma semana, apareceram 15 escorpiões. Na parte de trás da minha casa, aparece muito escorpião porque tem 2 bueiros enormes lá. Então, eles acabam escalando o muro, desce pelo meu muro na parte de dentro e tenta entrar. Só que como que eu fiz? Eu vedei, né, para poder ter uma segurança a mais, porque a vigilância sanitária veio aqui, que eu chamei, e eles me aconselharam a fazer barreira física, né, para poder evitar deles entrar, né? Mas às vezes eles conseguem entrar. O tempo todo ela está de olho nos cantinhos. A Micheline tem 4 cachorrinhos e tem medo dos pets serem picados. Se me picar, eu não vou morrer. Eu vou para o hospital, vou ficar lá 24 horas, talvez, vou tomar o soro, mas os meus cachorros que são pequenos, eles não vão aguentar uma picada de escorpião. Então, assim, eu não tenho filhos, mas tenho 4 filhos peludos. Então, assim, meu medo é de picar meus cachorros. Hoje cedo, a nossa equipe conversou com o coordenador do CAS de Taubaté, o José Antônio Cardoso, e trouxe uma resposta para os moradores do bairro Jaraguá. Terrenos que não são de pessoas daqui de Taubaté, empresas que faliram, empresas que estão, locais que estão fechados aí por determinação judicial. Isso dá um tempo para a gente conseguir resolver, mas a coisa está andando, né? Então nós temos que localizar o proprietário para que ele faça efetivamente a limpeza do local. Foi dada uma orientação individual ali para algumas pessoas, mas quando se tratam de imóveis grandes, como empresas, como condomínios, nós sempre optamos por chamar os moradores para participar junto. Então fazemos uma palestra, fazemos a orientação, procuramos fazer com que eles entendam a razão do nosso trabalho e entendam o que eles podem fazer para resolver o problema. A seguir, aqui no Tati Notícias, como fica o tempo amanhã com a chegada do inverno? Já está fazendo muito frio aí na sua região? É bem rápido, não saia daí. O Tati Notícias está de volta e hoje, dia 21 de junho, é dia do profissional de mídia. E nós, da TV Tati SBT, queremos dar os parabéns a todos esses profissionais. Afinal, uma grande ideia só vai ter sucesso se estiver no lugar certo, não é mesmo? Por isso, eu quero mandar um beijo para alguns deles. O Carlos França, da base MKT, o Seiji, Lilian, Natália e Thiago, da Mestra, o Mário Celso e o Igor, da BZ, o Guto, da Souza Barros, a Emily e o André, da Biná, e o Edson e o Ulisses, da Snowly. E para todos vocês, profissionais de mídia, meus parabéns, viu? Parabéns mesmo. Apesar de ser inverno, as máximas continuam subindo ao longo dessa semana na nossa região, viu? Nessa quarta-feira, o tempo segue firme, seco, com temperaturas mais amenas e bastante neblina e nevoeiro na parte da manhã nas cidades. Em Taubaté e Arapeí, o céu ficará aberto com poucas nuvens. A máxima pode chegar aos 30 graus nas duas cidades. Em Monteiro Lobato, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. E em Ubatuba, o tempo também segue estável, sem previsão de chuva no litoral. Os termômetros registram entre 18 e 31 graus de máxima. Já que o inverno chegou e você está precisando adquirir aquela peça de frio mais reforçada, ao mesmo tempo confortável e elegante, está acontecendo em um shopping de São José dos Campos a tradicional feira de malhas, com novidades da moda de inverno do sul de Minas. Pedro Coralha, é com você.
Depois de quase 3 anos sem acontecer, a Feimalhas retorna a São José dos Campos com tudo. E para falar sobre esse retorno, estamos com o Ari, organizador da Feimalhas, mais uma vez aqui em São José. Ari, obrigado por nos atender. Queria que você falasse primeiramente sobre o retorno, né? Finalmente podendo retornar os estandes com roupas e peças da melhor qualidade, né? Tudo bem, Pedro? Então, até que enfim, né? Desde 2019, sem a Feimalhas, finalmente a gente vai conseguir tá mostrando nossos produtos novamente. A Feimalhas sempre tem essa característica de trazer novidades e tendências, né, da moda de inverno, então sempre vai ter esse tipo de coisa. Esse ano está marcando muito cores vivas, o inverno desse ano marca muito cores vivas. A gente está com a Feimalhas reduzida. Quem está acostumado nos anos anteriores com a Feimalhas, que era no espaço gigante, hoje quem nos acolheu foi o Shopping Jardim Oriente. Vai ter R$5 de bilheteria, ou a pessoa pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, um agasalho, e parte da bilheteria é revertido ao GAC, né, que a gente sempre tem uma boa parceria com eles, então da bilheteria é para o GAC. Independente do convite, se a pessoa quiser trazer aquela roupinha que ela não usa mais, ou trazer um alimento, vai ajudar bastante gente aqui, que a gente tem o apoio solidário, tem mais de aproximadamente 2.000 famílias que eles atendem aqui na região de São José, e se a pessoa estiver interessada em colaborar, não tem problema não, mesmo com convite pode estar trazendo 1 quilinho de alimento, assim, que tem gente que vai ficar muito grato. Com certeza, Ari, muito obrigado por nos atender, sucesso na Feimalhas, e está feito o convite para você em casa, então, morador de São José, não só de São José, mas toda a região do Vale do Paraíba, vir até o Shopping Jardim Oriente conferir mais uma edição da Feimalhas, agora edição de 2022. Pedro Coralha para o Tati Notícias. E ainda falando em roupas de inverno, hoje de manhã já tinha muita gente agasalhada e também comprando algumas peças nas lojas do calçadão. Mas segundo os meteorologistas, o frio esse ano não será de temperaturas tão baixas assim. O visual de inverno no calçadão de São José dos Campos é sempre assim. Todo mundo encapotado, bem agasalhado para fugir do frio. Olhando de loja em loja, Dona Helenice vai às compras para se esquentar. Mesmo gostando do inverno, ninguém quer passar frio. Comprar blusa, casaco, né? Porque às vezes a gente viaja para algum lugar que está um pouquinho assim frio, então a gente tem que levar um casaquinho mais quentinho, né? Quem também comemora a chegada do inverno são os comerciantes. Alessandro trabalha em uma loja de roupas no centro da cidade e se anima com as temperaturas baixas. O ticket médio da loja sobe com os valores das mercadorias e a gente consegue vender mais mercadorias de inverno para um público maior. Geralmente o pessoal consome mais ou menos uns 100, 120 reais. O setor de calçados não é diferente. Ainda mais com o público feminino, que aproveita a época para aquecer os pés. O produto feminino aí, eu acredito que está 70%. E nessa época, esse período, a mulherada vem, compra bota, compra bolsa, compra 2, 3 pares de bota. A venda está bem aquecida. Para a gente, quanto mais frio, melhor. E claro que no inverno ninguém quer passar frio. A recomendação é sempre aquela mesma, deixar os cobertores lavados e pronto para serem usados, assim como deixar também os cachecóis e agasalhos prontinhos ali para você se esquentar no momento de frio. Porém, segundo o especialista do INMET, o inverno deste ano não promete ser tão rigoroso assim. A estação como um todo ela vai ser bastante variável, né? Podendo ter algumas ondas de frio, né? Mas também tendo também algumas ondas de calor, né? Com alguns períodos também com temperaturas elevadas, né? Essa variabilidade é exatamente também uma alta contribuição da laninha, que faz com que haja essa alta variabilidade. Mas apesar do charme do inverno, vale ficar atento às condições climáticas. As temperaturas não sobem e todo o ciclo de chuvas também sofre alterações. Por isso, a Defesa Civil cumpre seu papel em deixar a população avisada. O que possibilita aí, com essa estiagem, a precipitação de focos de fogo em cobertura vegetal, conhecido fogo em mato. O que a gente orienta a população em qualquer cenário de foco de fogo e cobertura vegetal próximo das residências, não tentar coibir através com atitudes. Acione o Corpo de Bombeiros 193 ou Defesa Civil 99.
É isso, se cuidem e se aqueçam nesse inverno, principalmente as pessoas mais vulneráveis, não vamos esquecer delas, tá? Obrigada pela sua companhia quentinha aqui no Jornal. Amanhã, às 7h20 da noite, eu e a equipe do Tati Notícias estamos de volta. Boa noite, tchau!